Bom, quem estava aqui na quarta-feira, nós falamos sobre Ruth, né? A gente está falando sobre escolhas. Nós falamos sobre as escolhas de Ruth e tudo aquilo que envolveu essa escolha, né? Tudo aquilo que envolveu o caráter de Ruth. E a gente pode falar que Ruth fez uma boa escolha. Ruth, por causa da escolha que ela fez, ela acabou ali estando na árvore genealógica de Jesus, sendo a bisavó de Davi. E a gente viu que Ruth, ela tinha ali no coração dela um amor, e não era um amor qualquer, um amor sacrificial, né, que não se importou em se sacrificar, e sacrificaria muitas vezes o retorno dela para a família dela, mas para poder seguir em frente com Noemi. Ruth tinha um coração cheio de bondade, de lealdade, mas também de determinação e de fidelidade. E todas essas características de Ruth a gente entendeu que também vem de Deus, porque o próprio Cristo tem tudo isso. Isso faz parte do caráter de Deus também. E a gente entendeu que as escolhas exigem de nós. As escolhas exigem determinação, confiança, fé, lealdade, firmeza de propósito e amor sacrificial. Mas, acima de tudo, a gente vai entender que as escolhas que nós fazemos, por mais estranho até que possa parecer, mas a escolha não é sobre nós. Nunca é sobre nós. Mas é sobre nós e o reino de Deus. As nossas escolhas, elas vão estar intrinsecamente mostrando o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o reino de Deus. E eu gostaria que vocês abrissem em 2 Samuel, no capítulo 11. A gente vai falar um pouco sobre Davi, a partir do verso 1. Glória a Deus. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa na vista. E enviou Davi e perguntou quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é essa Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi a mensageiros e a mandou trazer. E entrando a ela se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fez saber a Davi, e disse: beijada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias, ele perguntou a Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, e com todos os servos do seu senhor, e não desceu a sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu a sua casa. Então disse a Davi a Urias: não vens tu numa jornada? Por que não desceste a tua casa? E disse Urias a Davi: a arca Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Bem, amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te rendemos graças, ó
colocamos diante de Ti, Senhor, nossas vidas, nosso coração, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito esteja falando conosco nesta noite. Pai, Tu bem sabes, ó Pai, que eu nada posso dizer de mim mesma, Senhor. Mas, ó Pai, eu peço ao Teu Santo Espírito que me guie a toda palavra, a toda verdade, pois preciso, Senhor, desesperadamente dEle. Preciso da Tua misericórdia, da Tua graça sobre a minha vida. Conduza-me, ó Santo Espírito, em relação à Tua palavra, naquilo que havia de dizer, trazendo em minha memória a Tua palavra revelada em nome de Jesus. Consagro, Senhor, este momento a Ti, Senhor, te rendo graças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é uma história, obviamente conhecida, a gente sabe exatamente o que ocorreu. Davi então pede para aquela mulher de Urias, ir até lá, e Urias então vai, ele manda chamar Urias da guerra, para que Urias então ficasse com a mulher lá, porque ela estava grávida, então se ele ficasse com ela, pronto, o filho ia ser dele. Só que Urias, um servo leal, lealdade de Urias foi tão grande que ele falou: não, a casa do meu Senhor está em tendas, os chefes estão ali todos na guerra, e eu vou ficar deitar com a minha mulher? De jeito nenhum. E Urias não foi, e aí acontece que Davi então envia Urias para a guerra, no lugar mais terrível que tinha, para que Urias morresse lá. E Urias morre. Mas tudo isso que acontece ali na vida de Davi foi por causa de uma escolha de Davi. A palavra de Deus fala que era um tempo em que os reis iam à guerra. Mas Davi resolveu não ir. Davi escolheu ficar. Foi uma escolha dele, ficar. No momento que era para ele estar em batalha, o povo estava batalhando, mas Davi escolheu ficar. Davi escolheu descansar em um tempo de guerra. Davi escolheu descansar em um tempo que era tempo de trabalho. E a própria palavra de Deus, na Eclesiastes, vai falar que há tempo para todas as coisas. Há tempo, de trabalhar e há tempo de descansar. E esse não era o tempo de descanso. Não era o tempo que Davi havia de descansar. Não era o tempo em que Davi poderia se relaxar, porque havia guerra. E Davi era um homem que tudo ele consultava a Deus. Tudo que ele ia fazer, principalmente em relação às guerras, ele consultava a Deus. Mas ele, ao que parece, ele não consultou dessa vida se ele devia ir à guerra ou não, porque ele sempre perguntava: irei à guerra? Vou vencer a guerra? Me dar estratégia? E dessa vez ele simplesmente quis ficar. E ele escolheu ficar. E o mais interessante é que a gente às vezes faz essas coisas, quando são para tomar decisões mais sérias, mais difíceis, a gente consulta a Deus. E às vezes quando é coisa que a gente acha que não tem muita importância, a gente não consulta a Deus. Acha que nós podemos agir da nossa própria cabeça. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, justamente por quê? Por causa dessa obediência e por causa dessa humildade de estar sempre buscando a Deus. Mas isso nos mostra que as pessoas, mesmo as que têm maior intimidade com Deus, elas estão passíveis de erro. Estão passíveis a fazer as coisas fora do tempo de Deus. Talvez ali, se ele tivesse falado com Deus, Deus falava: não, Davi, ainda não está no tempo de você descansar. Esse é o momento em que os reis saem à guerra. Mas o fato é que Davi saiu à guerra. E aí, quando Davi faz essa escolha de ficar, para não ir à guerra, a escolha de descansar fora do tempo, os olhos dele vão ver coisas que não eram para estar vendo naquele momento. Ele vai passear, encontra uma mulher, porque o palácio estava vazio. Estavam todos na guerra. Haviam poucas pessoas no palácio, a gente pode deduzir isso. E aí ele vai e se encanta, ele vê, ele cobiça. O inimigo, ele sempre vai lançar sobre os nossos
olhos as nossas cobiças, as nossas fraquezas. E ficou claro qual era a fraqueza de Davi. E ali Davi então lança o olhar sobre aquelas mulheres, sobre aquela mulher. E aí a gente percebe que as escolhas nos colocam no centro da vontade de Deus, ou então no centro da nossa vontade. E a escolha de Davi colocou ele no centro da própria vontade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas naquele momento Davi estava agindo de acordo com a própria vontade. Quando você coloca no centro o propósito, quando você se coloca no centro da sua vontade, você está errado. Você não pode ser o centro da sua vida. Nós como crentes, nós como cristãos, nós não somos o centro é Jesus. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que o Senhor quer. Não é aquilo que eu posso, mas é aquilo que o Senhor permite. E ali Davi, então, ele se colocou no centro da vontade dele mesmo. Eu quero descansar, já lutei tanto, já fui para tantas guerras, acho que eu mereço isso. A gente não faz isso? Não, eu mereço um descanso, eu mereço, já trabalhei tanto. Mas existe tempo para todas as coisas. Há tempo para o descanso, há tempo para a batalha. E Davi, ele estava nesse tempo, no tempo da luta, no tempo da batalha, no tempo da guerra. E ele fez essa escolha, e essa escolha tão simples, principalmente para ele que era um rei, algo tão banal. Vou descansar, vou ficar em casa. O conduziu ao pecado. Muitas vezes as nossas escolhas, por mais simples que elas pareçam, por mais banais que elas pareçam, elas podem nos conduzir a caminhos errados. E às vezes a gente pode perceber com algumas falas nossas. E algumas falas nossas, elas vão mostrar quem é o centro. Onde que nós estamos tirando os argumentos para fazer o que fazemos. Porque quando você às vezes entende, como Davi, uma frase que com certeza ele deve ter falado, eu posso. Quantas vezes a gente fala assim, não, eu estou fazendo isso porque eu posso fazer. Mas a palavra de Deus, ela vai falar lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, que eu posso realmente todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! E quando essa passagem vai falar sobre isso, ela fala que Paulo padeceu fome, padeceu lutas, dificuldades, então é todas as coisas, não são só vitórias. Então são tribulações também, são dificuldades na nossa vida. Eu posso sim, mas em Cristo. Mas Davi ali naquele momento ele estava falando por ele mesmo, eu posso porque eu sou rei, eu posso porque eu já lutei tanto. E muitas vezes nós podemos entrar nesse engodo de achar que nós podemos quando nós não podemos. Porque quando nós saímos fora da vontade de Deus, nós nos tornamos o centro de nós mesmos e começamos a fazer escolhas erradas. E as nossas escolhas, por mais simples que elas sejam, elas podem nos levar a caminhos errados. Uma outra palavra que às vezes nós falamos, eu quero. Não é assim? Nossa, eu quero tanto, eu desejo tanto. Mas a palavra de Deus fala, seja feita a tua vontade. Não é o meu querer, mas é o querer do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus, não é o meu querer, é a vontade do Pai. Davi, com certeza, ele diz, eu quero descansar. Eu quero estar aqui. Eu quero tirar esse tempo para mim, eu quero ter essa folga para a minha vida. Eu quero, mas não é como nós queremos, é pela vontade do Senhor. E outra coisa que também a gente costuma ouvir e falar, eu preciso tanto. Quantos erros eu já cometi na minha vida falando que eu precisava, que eu queria. Quantas falhas, quantas escolhas erradas, só porque eu preciso. E aí, a gente vai ver
que a palavra do Senhor sabe daquilo que nós precisamos. O Senhor fala que sabe das nossas necessidades. Lá em Mateus 6, 31 e 32, ele fala que o vosso Pai que está no céu sabe daquilo que precisa, sabe daquilo que necessita. E aí quando eu falo eu preciso, eu estou dizendo, Senhor não sabe de nada não, quem sabe sou eu. Porque eu sei que eu preciso, o Senhor não sabe. Porque o Senhor não me deu, como é que você sabe que eu preciso? Não é assim? Então quando eu falo que eu preciso e escolho fazer algumas coisas, eu estou dizendo que o Senhor não sabe o que eu preciso. Mas a palavra dele afirma que ele sabe. E a palavra do Senhor, ela não mente. E uma outra coisa que nós falamos, ou já ouvimos, eu vou. É uma convicção. Essa é uma escolha de ir, de ficar ou não. Mas a gente fala, não, eu vou. Eu vou sem, muitas vezes, prometendo para alguma outra pessoa, você vai, eu vou, pode deixar que eu vou. Sem sequer ter consultado a Deus. Sem sequer ter colocado diante de Deus. Senhor, é para eu ir? É isso mesmo? Não. Mas a gente fala, eu vou. Mas lá em João, abre essa passagem. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quando eu falo eu vou, se Deus quiser, eu vou sim. E é se Deus quiser mesmo. Mas eu não estou falando isso como uma verdade na minha vida. Quando eu falo que eu vou, eu tenho que entender que quando eu vou, eu estou indo pelo caminho que o Senhor está me conduzindo, porque Ele é o caminho. Eu não posso ter uma convicção apenas de ir, se eu não tenho a convicção de que eu estou no caminho. Eu não posso ter uma convicção de que eu vou, se o Senhor não estiver junto comigo, porque Ele é o caminho. Eu não posso ir, se não for pelo caminho que o Senhor traçar para mim. Eu não posso simplesmente dizer eu vou. Eu preciso apresentar diante de Deus. Davi, quando ele ia para a guerra, ele sempre perguntava, eu vou para a guerra, não vou, eu vou ter vitória, não vou. Então, a gente precisa entender que nós vamos sim, se for o caminho que o Senhor colocou para nós, porque Ele é o caminho. E outra palavra que muitas vezes está dentro das nossas escolhas é quando nós falamos, Deus entende. Deus entende mesmo. Abre Salmos 44, verso 21. O Senhor entende muito. Porventura não conhecerá Deus isso, pois Ele sabe os segredos do coração. Então, quando nós falamos, Deus entende, nós precisamos entender que o Senhor conhece a intenção do coração. Porque de certo, quando alguém fala, não, mas Deus entende, Deus sabe, Deus compreende isso, Deus ele não está olhando para a superficialidade da sua decisão ou da sua escolha, mas pela intencionalidade do seu coração. Ele está olhando exatamente qual a intenção do seu coração. Porque você está escolhendo o que está escolhendo. Porque é muito mais fácil dizer que Deus entende do que abrir a minha boca e falar para Deus a verdade e a intenção do meu coração diante dele. Porque quando uma pessoa chega ali na boca e fala Deus entende, é porque ela não quer falar a verdade. Ela não quer abrir o coração diante de Deus e falar exatamente aquilo que está no coração dela. E Deus entende sim, Ele entende porque Ele sabe as intenções do nosso coração. E aí então a gente vê que Davi
se coloca no centro da própria vontade, porque Davi disse que ele podia. Davi ali ele fez a escolha, eu posso. E aí Davi depois eu quero, porque ele quis a mulher de Urias. E ele falou que ele precisava, não era mais agora só um querer, mas era uma necessidade. Davi parece que ele perdeu completamente o senso. Ele precisava, e quando ele quis, a gente vê essa necessidade dele, quando parece assim, eu preciso disso, eu quero isso para mim, que ele chega ao ponto de mandar matar um homem. E isso é quando a gente vai saindo dos trilhos. Davi começou a sair desse trilho por 1 centímetro, por uma escolha. É onde nós devemos ter este cuidado. Nós não podemos ficar saindo toda hora por 1 centímetro, porque uma hora vai dar ruim. Uma hora nós vamos nos afastar tão grandemente que vai ser difícil de retornar. E Davi ali, por ele ser um homem segundo o coração de Deus, por ele se arrepender, ter humildade para se arrepender, mas levou tempo para que ele se arrependesse. E ele só foi entender, fazer esse arrependimento quando ele foi descoberto pelo profeta Natan. E tudo isso porque ele se colocou no centro da própria vontade. Tudo isso porque ele se colocou com ele em primeiro lugar. E aí nós aprendemos o quê? Que as escolhas que fazemos erradas, elas têm também características de escolha certa. Ela parece que é uma escolha certa, mas no final a gente vai poder reconhecer com facilidade, pois nos afasta do caminho do Senhor. A gente vai ver que Davi ali, ele fez uma escolha certa para ele. Ele podia, ele era rei, e ele teve uma convicção. Ele foi determinado também. Ele confiou que ninguém iria descobrir. Então, as mesmas características, muitas vezes, que se tem de uma escolha certa, também vai ter uma escolha errada. E ali a escolha dele, a princípio parecia tão certa, mas estava conduzindo ele por um caminho errado. Aquilo que ele escolheu para trazer descanso para ele, foi mais guerra. E o mais incrível é que a guerra ali foi vencida. Ali o soldado dele venceu a guerra, mas Davi perdeu a própria guerra. Ele perdeu a guerra dele, ele perdeu a guerra interior, ele perdeu a guerra contra o pecado, ele perdeu a guerra da soberba. Davi perdeu a guerra. E ali a gente vê que ele também tinha, ele era determinado, ele tinha convicção daquilo que ele queria. E é isso que o mundo ensina, que nós temos o quê? Que ser determinados, temos que ter convicção, precisamos lutar pelo aquilo que queremos, precisamos lutar pelos nossos objetivos. Davi lutou, fez tudo isso, mas a escolha dele foi errada. E tinha algumas características de uma escolha boa. Mas ali o que mostra totalmente a falta de Deus naquele momento de Davi, é a falta de lealdade. Ele tinha a firmeza do propósito, de Davi, eu quero aquela mulher e eu vou a ter. Não é isso? Então uma pessoa quando faz uma escolha certa, ela tem que ter uma firmeza de propósito. Não é assim que a gente viu na quarta-feira? Temos que ter firmeza de propósito, assim como Ruth teve firmeza de propósito. Davi também tinha firmeza de propósito. Davi tinha confiança, mas ele não tinha confiança com a fé, mas ele confiava em si mesmo, confiava que ninguém ia descobrir, confiava que ia ficar tudo debaixo do pano, ele confiava nisso. E aí Davi, ele não tinha algo que era imprescindível para que a escolha seja realmente de Deus. Ele não tinha um amor sacrificial, ele não foi capaz de sacrificar a própria carne, falar, não, eu desejo, eu quero, mas eu quero agradar a Deus. Ele não teve o amor sacrificial de abrir mão dos seus desejos, da sua vontade, para poder deixar aquela mulher em paz. E essa é uma das coisas que é mais importante dentro de uma escolha.
seja ela qual for. Porque muitas vezes nós queremos fazer escolhas certas, mas quando nos colocam falando que temos que abrir mão de algo para o reino, de abrir mão, às vezes, para a nossa própria família, de abrir mão de algo para o nosso trabalho, de abrir mão de alguma coisa que precisa do amor, que é um amor sacrificial, nós não abrimos mão. Nós nos colocamos no centro da nossa própria vontade. E ali Davi, olhando para ele mesmo, ele vai lá na frente se arrepender, entender que entrou no caminho errado. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que quando erramos. Davi levou um tempo, mas ele reconheceu lá na frente. Mas o dano já tinha sido feito. O dano já tinha destruído. O que aconteceu? A família de Davi, por causa de uma escolha dele errada, a família dele virou o que virou. Filho que violenta a irmã, filho que mata o outro irmão, filho que quer tirar o reino do pai. Olha o que aconteceu por causa de uma escolha errada. Um descanso fora do tempo. Nós não podemos achar que nós podemos fazer sempre aquilo que nós desejamos, ou olhar com os nossos olhos carnais e entender que aquilo está certo para a nossa vida. Nós precisamos colocar diante de Deus todas as coisas. E nós muitas vezes erramos nisso, não colocamos diante de Deus todas as coisas. E queremos agir de acordo com a nossa vontade, nos colocamos no centro e acabamos fazendo escolhas erradas. Precisamos reconhecer que erramos, nos arrepender e retornar para que o dano não seja maior. Davi retornou, mas as consequências vieram. Foi perdoado, mas teve que colher o que semeou. Nessa escolha de Davi, uma pequena escolha, ele semeou algo terrível sobre a vida dele e da própria família. E ele colheu. E esse foi o castigo de Davi. Então, quando nós pensamos que pode estar tudo tranquilo, nós começamos a baixar a guarda. Foi o que aconteceu com Davi. Estava ganhando a guerra, estava tudo tranquilo, não, está tudo bem aqui, né? O reino está indo muito bem, né? A arca nós já recuperamos, está tudo ótimo. Nesse momento, quando achamos que está tudo na perfeita paz, tudo tranquilo, é onde o diabo vai soprar na sua mente. E sabe o que acontece? Você muitas vezes nem vai perceber. Porque você está tão tranquilo que você abaixou a guarda. E quando você abaixa a guarda, o inimigo sabe das suas fraquezas e ele vai apresentar para você exatamente aquilo que deseja o teu coração, o desejo da tua alma, a tua fraqueza. E foi isso que aconteceu com Davi. O inimigo sabia exatamente onde era a fraqueza de Davi, sabia exatamente aquilo que precisava ser feito. Precisava de fazer mais nada, só colocar uma mulher pelada lá, mais nada, nada mais. E ele só precisava de ter uma decisão, fazer uma escolha, ficar. Não vai para a guerra, fica. E aí o inimigo ele vem conhecendo a nossa vulnerabilidade. E a nossa mente é bombardeada. Que a gente possa cuidar, para que estejamos atentos às nossas escolhas, ao caminho que nós temos seguido, e ter cuidado para não nos colocarmos como centro da nossa própria vontade. Nós não podemos ser o centro da nossa própria vontade. Não são os nossos desejos. Não são aquilo que nós queremos, aquilo que desejamos, aquilo que podemos. Não é isso. É a vontade de Deus. É o que o Senhor quer. O Senhor conhece aquilo que nós precisamos, coloca diante dele. E Ele mesmo é que vai fazer aquilo que tem que ser feito.
vai te encaminhar. Porque quando nós colocamos as coisas diante de Deus, todas as outras coisas se encaminham naturalmente. Quando nós nos colocamos debaixo das mãos poderosas de Deus, todas as coisas são conduzidas segundo a vontade de Deus e na paz. E isso tem que ser natural nós como cristãos. Tem que ser fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo. Tem que ter paz para isso. Mas também tem que ter vigilância, para que a gente não escolha descansar num tempo de guerra. E nesse tempo que nós vivemos hoje, é um tempo de guerra. Esse tempo que nós estamos hoje, é um tempo de guerra, um tempo de batalha. Não dá para baixar a guarda. Não dá para poder achar que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Não está. O mundo espiritual, ele é em contínuo movimento. E ele continua o movimento sobre nossas vidas e contra a vida do povo de Deus. Não baixem a guarda. Se posicione, se coloque diante de Deus. Entregue para o Senhor as mínimas coisas. O Senhor conhece o desejo do nosso coração, conhece a intenção da nossa mente, e Ele sabe das nossas fraquezas, e nós devemos apresentar a Deus tudo isso, para que nós não venhamos descansar em tempo de guerra, porque agora não é tempo de paz, é tempo de guerra, é tempo de batalha, em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Talvez, a gente não sabe nunca, talvez nós tenhamos que fazer algumas escolhas na nossa vida. Talvez tenhamos que escolher entre ir e ficar, entre voltar, entre permanecer, mas fato é que em algum momento da nossa vida nós faremos escolhas. E essas escolhas estarão atreladas exatamente isso, entre ir, ficar, permanecer, voltar. Mas essa escolha, ela não vai caber a nós, ela cabe ao Senhor. É Ele que tem que nos conduzir. E assim o Senhor nos prepara para o amanhã, nos prepara para o hoje. Porque a nossa vida, o que foi lá atrás já foi, agora é uma caminhada, tudo novo. Nós faremos novas escolhas para o futuro, faremos novas escolhas na nossa caminhada com Cristo. E nós precisamos colocar diante de Deus, porque uma escolha errada, a gente viu o que pode fazer com a vida de uma família inteira. Amém? E nessa noite o Senhor possa estar falando ao seu coração. Coloca a mão no seu coração, fala com o Senhor, fala com Ele das suas dúvidas, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus medos, dos seus anseios. Fala com Deus, Ele quer te ouvir. Sabe por que Ele quer te ouvir? Porque Ele quer ter um relacionamento com você. E nós só falamos daquilo que sentimos para com quem nós confiamos. Confie no Senhor. Ele quer ouvir a tua voz. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Te rendemos graças a Deus neste momento. Pai, a tua palavra, Senhor, ela foi falada, a tua palavra, ela foi ministrada, e a tua palavra, Senhor, é poder, porque o Evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. Os teus filhos, Senhor, estão aqui porque eles creem, Senhor, na tua palavra, eles creem, Senhor, naquilo que o Senhor fala e promete, Senhor, na tua palavra. Que eles, nesta noite, ó Deus, possam realmente abrir o coração para ti. Possam, ó Deus querido, abrir, Senhor, o mais profundo sentimento. Ainda que nós sabemos, ó Deus, que o Senhor conhece, ó Pai, a intenção de cada coração e de cada pedido. Contudo, ó Deus, os teus filhos estão aqui, ó Pai, se colocando diante de ti, Senhor, abrindo os corações, ó Pai, porque sabe, ó Deus querido, que o Senhor nos pode ouvir, que a tua vontade, Senhor, é sempre melhor do que a nossa vontade. Pai, em nome de Jesus, sonda cada coração neste momento, sonda cada mente, Senhor, para que cada um aqui nesse momento venha receber o renovo do Senhor. Pai, vai trazendo cura na alma, vai trazendo cura na mente, ó Pai, para que os teus filhos, Senhor, venham
no coração dos teus filhos, que sejam como sementes de árvores, Senhor, frutíferas e frondosas em cada coração, para que venha, Senhor, florescer e frutificar em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, ó Pai, seja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus.